Olá pessoal do canal Nutrição, Alimentos e CIA. Eu estou aqui nesse parque maravilhoso, um lugar aconchegante, para gravar com vocês um vídeo falando sobre desbiose intestinal, sobre permeabilidade intestinal, hiperpermeabilidade, ou seja, também chamado de doença do intestino irritado. Bom, e para falar sobre isso eu vou usar como parâmetro, como base para que você entenda bem, essa cerca aqui, ó, onde tem essas aberturas, para eu poder dizer para você e comparar com o nosso intestino delgado, tá certo? Imagine todos os macronutrientes que você ingere, entre eles proteína, carboidrato e gordura. Todos eles, quando cai no nosso estômago, sofre um processo de digestão pelo ácido clorídrico, depois ele segue para o intestino delgado. No intestino delgado é onde esses alimentos que foram digeridos no estômago, parcialmente, eles serão digeridos totalmente e serão absorvidos. Para que aconteça a absorção, todos esses macronutrientes, eles têm que ser quebrados em partículas pequenas. As proteínas, elas serão quebradas em aminoácidos, em dipeptídeos e tripeptídeos. As gorduras serão quebradas em ácidos graxos e monoacilglicerol, tá? E os nossos carboidratos, eles serão quebrados a glicose, a frutose, a galactose e alguns outros componentes. Essa quebra ela é necessária para que esses compostos, esses macronutrientes, eles atravessem pelas aberturas que existem no nosso intestino delgado, as vilosidades e as células que vão fazer a absorção. É mais ou menos igual o que você está vendo aqui, essas aberturas. Então a proteína ela chega no estômago, depois vai para o intestino delgado e ela tem que ser quebrada em aminoácidos, porque somente os aminoácidos podem atravessar os vãos que estão nas células do nosso intestino. Então digamos que eu sou um aminoácido ou eu sou um ácido graxo e agora eu vou atravessar essa abertura aqui. Na verdade eu vou usar essa abertura daqui, ó, da lateral, porque eu vou conseguir passar aqui. Eu sou um aminoácido. Muito bem, pessoal. Eu acabei de atravessar as células do nosso intestino. Eu sou um aminoácido. Ok. Atravessei, estou do outro lado. O interessante é que todos os macronutrientes eles sofrem esse tipo de, digamos que de quebra, ok? Para atravessarem. As gorduras, quando fazem o processo de travessia que eu acabei de mostrar, do outro lado eles se compõem, eles se recompõem. Os ácidos graxos se juntam novamente ao monoacilglicerol para formar o triglicerídeo ou triacilglicerol e assim ele é jogado na corrente sanguínea e transportado para fazer todos os outros processos. Agora eu quero mostrar para vocês como é que atua ou que se desenvolve a doença do intestino irritado ou a hiperpermeabilidade intestinal. Na verdade, pela maioria dos alimentos que nós ingerimos, principalmente hoje que está tudo contaminado com toxinas, com metais pesados, com drogas e muitos outros. Também o glúten é um grande vilão nessa parte. Os medicamentos, as drogas, elas fazem com que essa permeabilidade intestinal, ou seja, esses espaços que há nas nossas células intestinais, eles se abram. Ela faz com que esses espaços, eles se abram. É a mesma coisa de você tirar isso daqui. Então, para que você tenha uma ideia mais precisa, é a mesma coisa de você tirar esse vão aqui, essa madeira, e esse buraco, esse espaço, ele vai ficar muito maior. Ele vai ficar bem maior.
quando esse espaço ele fica maior, as suas células elas acabam por deixar atravessar proteínas inteiras e pode atravessar naquele espaço também gorduras, triglicerídeos parcialmente digeridos ou inteiros, proteínas mal digeridas vão atravessar esses espaços que se abriram. Essa é a permeabilidade intestinal. E isso acaba acarretando vários problemas. Um deles são, na verdade, as doenças autoimunes. Ou seja, esse processo que eu acabei de descrever para você, ele pode desencadear várias doenças autoimunes. Entre elas, fibromialgia, lúpus, tireoidite de Hashimoto e muitas outras. Quase todas as doenças autoimunes, elas podem se originar desse processo que eu acabei de descrever, e a maioria das autoridades em saúde e em medicina não sabem discernir tudo isso. É por isso que nós pregamos e falamos a respeito de uma dieta o mais natural possível. Se você conseguir produtos orgânicos, melhor ainda, justamente por causa da destruição de todas essas células que fazem a absorção no seu intestino, para que você não fique doente, para que você não fique cheio de problemas e que a maioria dos profissionais não consegue resolver. Tá? Então, um dos primeiros passos para se resolver a permeabilidade intestinal e todas as doenças derivadas daí é você modificar a sua alimentação, tá? Tirando da sua alimentação os produtos ricos em farináceos, principalmente as farinhas brancas, o açúcar e as drogas que são comumente usadas pela medicina, porque a maioria dos remédios são drogas que acabam dando problema também no seu intestino, tá? E o interessante é que a medicina chinesa, ela já dizia isso e vem dizendo isso há muitos milhares de anos, porque segundo a medicina chinesa, o intestino é o segundo cérebro, e na verdade realmente é, e a ciência clássica, a ciência médica, acaba de comprovar isso daí, tá? Não se esqueça do curso de naturopatia oferecido por uma instituição que já está há mais de 20 anos no mercado da educação. Qualifique-se, seja um profissional naturopata reconhecido. O curso de naturopatia está no Cadastro Brasileiro de Ocupações, o CBO. É uma profissão totalmente legítima e você pode exercê-la abrindo o seu próprio consultório, a sua própria clínica. Então não perca a oportunidade.